sejam bem-vindas! E hoje a gente vai falar sobre aumento de produção de leite, tá bom? Interessa pra vocês? Interessa, né? Agora que tá aparecendo aqui pra mim. Muito bem, gente. Vamos então pra nossa live, mais uma live. Estamos fazendo uma maratona de lives aí. Tem gente que tá acompanhando desde o primeiro dia, né? Quem tá acompanhando aí desde o primeiro dia? Coloca eu, daí eu já sei. Então, gente, eu me dispus a fazer essas lives aqui, essa maratona de lives, pra gente mudar o foco um pouquinho, né, do que tá acontecendo aí, muita gente em casa. E é tão bom, né, a gente ter conteúdo que a gente possa aproveitar verdadeiramente, porque aí a gente começa a aproveitar o nosso tempo, né? Não vamos desperdiçar nosso tempo, não é verdade? E é importante também que a gente mude o foco, comece a escutar coisas boas, tem tantas coisas boas aí agora, né, que o pessoal tá postando, tem muitas lives legais de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade, de tantas coisas, né, e agora é tão importante porque quando a gente fica muito focado no problema, o problema tende a aumentar. Então, o que é ruim pode ficar pior, acredite. Se a gente viver com medo, viver ansiosa, principalmente para as mães que estão amamentando, né? Porque eu tenho recebido, acho que eu comentei com vocês, e isso talvez tenha sido, assim, o grande gatilho para eu marcar essas lives aqui com vocês, foi que todos os dias, gente, eu recebo muitas e muitas mensagens de mães dizendo que estão com a produção de leite diminuída nessas últimas semanas, nesses últimos dias. E sim, é claro que o nosso emocional tem tudo a ver com a nossa produção de leite. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E eu vou dar uma estratégia para vocês, então, para a gente começar um SOS, tá? Na verdade, é um SOS mesmo, é um pronto-socorro aí pra gente começar a ativar nossa glândula mamária, pra gente não perder a mão aí, tá bom? Porque agora a gente sabe, né, que o leite materno é importante nesse momento, pela questão da imunidade da criança e tudo mais, né? Então, tem bastante gente aqui, né, que tá desde o primeiro dia. Quem tá chegando agora, seja bem-vinda. O que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje, na verdade, faz parte do curso Amamentação Sem Complemento, que é um curso pago aqui do Sintonia de Mãe, onde as mamães que entram para esse curso podem ter o meu acompanhamento, né? Então, eu passo o curso Amamentação Sem Complemento, vou falar só para entender o que a gente vai puxar do curso para cá, tá? O nosso objetivo, né, do curso Amamentação Sem Complemento é fazer com que as mães, mesmo aquelas mães que já estão dando fórmula e amamentando e continuam amamentando, ou mesmo aquelas mães que já perderam a amamentação há pelo menos um mês, tem que ter um intervalo de 20 dias, um mês aí que o bebê parou de mamar, dá para fazer esse retorno no peito, e também para aquelas mães que estão amamentando em livre demanda, mas eles estão percebendo que não tá indo bem, o bebê não tá engordando quanto deveria, ou tá difícil, né? Quando o bebê fica muito tempo no peito, parece que nunca tá satisfeito, né? Então, o curso, ele atende esse público, tá? E o que a gente faz no curso? Eu vou falar os passos para contar para vocês onde a gente entra aqui nessa live. No primeiro passo do curso, a gente vai trabalhar ativando a produção de leite. Então, eu dou uma estratégia para aumento de produção de leite, tá? Então, como eu trabalho com amamentação há 20 anos, agora em março, dia 19 de março, fiz 20 anos que eu trabalho com amamentação. Gente, o meu primeiro curso de amamentação foi de 19 de março do ano 2000, para vocês terem uma ideia. Então, desde lá pra cá, eu trabalhei na Pastoral da Criança, ajudava na Pastoral da Criança, fui líder da Pastoral da Criança, depois eu fui ajudar no curso de formação de líderes mais pra frente. Então, eu tive muito contato com muitas mães. E nesse tempo que eu vim trabalhando, eu vim percebendo que uma das maiores dificuldades das mulheres em relação à amamentação é a produção de leite. E a gente percebia também, né, conforme eu fui atendendo, que
Por mais que a gente fizesse tudo certinho, desse as orientações, motivasse aquela mulher, e às vezes a gente percebia que aquela mãe estava super motivada, super empenhada em amamentar, já tinha participado dos cursos, já tinha recebido orientação, mas aí efetivamente quando o bebê nascia, a gente tinha esses problemas de baixa produção de leite e naquela época eu não sabia como ajudar e aquilo me incomodava demais. Então eu passei muitos anos da minha vida estudando sobre isso, sobre o que acontece, que o organismo de algumas mulheres produzem leite tranquilamente, ela nem precisa fazer muita coisa, e algumas não. Mesmo tendo vontade de amamentar, mesmo querendo, não dependendo da força de vontade, nem do esforço, nem da dedicação dessa mulher. E aí eu já venho falar aqui alguma coisa para vocês muito importante, que é, vocês não têm culpa, né? Quando a gente tem essa questão de baixa produção, ou se o nosso leite não está sustentando a criança, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, e confirmem comigo aqui, tá? Se realmente foi assim com vocês, a gente pensa o quê? Eu não tô dando conta, o meu leite não tá bom, eu tô fazendo alguma coisa errada, né? Normalmente a gente pensa assim, a gente se culpa, né? E quando a gente vai buscar ajuda, então, pela baixa produção, né? Ou quando a gente vai lá no pediatra e, pela nossa surpresa, embora o bebê tenha ficado o dia inteiro e a noite inteira no peito por semanas, a gente percebe que o bebê não pegou peso. Quais são as duas alternativas que normalmente é oferecido pra gente? Ou então a gente complementa para o bebê começar a ganhar peso, ou então você recebe uma receita com um medicamento controlado para aumentar a sua produção de leite. A gente nem vai falar sobre esses caminhos agora, não é o caso da gente falar aqui, mas só quero dizer que nenhum desses caminhos está atuando na causa do problema. O que é a causa? Quando você recebe um remédio, quer dizer o quê? Que você precisa curar, ou tratar, ou estimular alguma coisa, não é? Na verdade, não é você o problema. Então, eu descobri isso ao longo dessa minha jornada, que claro que existe o problema da mãe, existe. Quando a mãe tem hemorragia pós-parto, por exemplo, pode ter uma dificuldade de produção depois, pelo infarto da hipófise, algum desequilíbrio hormonal, pode ter. Mas são mínimas essas questões, essa baixa produção de leite que vem da mãe. Foi assim com você, Iraine. Com você e com muitas outras mulheres, acredite. Então, eu busquei esforços para tentar ver como é que eu podia ajudar essas mulheres, né? Se todas as mulheres que têm esses sintomas de baixa produção de leite, que dizem ter baixa produção de leite, nos dias de hoje, e os bebês são, então, às vezes, desde lá da maternidade, porque o seu leite está demorando para descer, o bebê não pode ficar sem leite, o bebê não está mamando, vamos dar o complemento. Se todas as mulheres realmente tivessem problemas, a gente estaria frente a uma epidemia aí, né? Então, o que está acontecendo que as mulheres de hoje em dia não estão tendo leite, né? Dr. Carlos Gonzalez fala muito isso, né? Que não é possível que todas essas mulheres realmente tenham problemas, né? E ao longo dessa minha jornada eu fui percebendo então que o maior problema para baixa produção de leite não é a mulher, não é você, não é sua falta de vontade, não é a sua dedicação, não é nada disso, tire a culpa das suas costas. Muitos dos problemas eu consegui resolver e eu posso falar isso porque eu realmente consegui resolver e tudo mudou, né? Nos meus atendimentos, nas minhas orientações quando eu descobri isso, que o bebê pode não estar fazendo o estímulo necessário na mama para que essa mama produza leite. Esse foi, né, o grande uau aí, a grande descoberta. Então eu comecei a perceber que alguns bebês, mesmo parecendo mamar bem, mesmo a pega, olha só, mesmo a pega estando correta, muitas vezes eles não conseguiam gerar o estímulo necessário da mama. O bebê, a mama, vamos imaginar que é uma máquina produtora de leite, uma fábrica de leite. E o bebê é o operador dessa máquina. Então, se o bebê não souber ativar essa máquina, a produção dela não vai ser tudo que poderia ser. Essa fábrica não vai poder trabalhar no seu potencial máximo. Então, quando eu descobri isso, eu fui encontrando soluções para que eu pudesse, então, ajudar essa mulher, né? E então,
eu criei uma estratégia que eu chamei de Power Produção. São várias ações que você faz, coisas simples, nada muito difícil. Eu tentei simplificar ao máximo para que realmente essa mãe que tá com um bebezinho novo em casa conseguisse fazer. E vocês vão ver como que esse esquema de ordenha, que daqui a pouquinho eu vou ensinar aqui para vocês, é o esquema mais fácil que existe. Tá? Eu não sei se vocês já experimentaram, se vocês já tiveram experiência com Power Pump. Já tiveram? Conta aí pra mim. Não é a Power Pump, tá, gente, que eu vou ensinar. Mas eu quero saber se alguém teve já fez Power Pump. E o que vocês acharam, tá? Se aumentou, se não aumentou, se foi fácil de fazer, se foi difícil. Aí eu vou lendo aqui e já vou conduzindo aqui com vocês. Então, gente, a nossa primeira coisa que eu faço lá no Amamentação Sem Complemento, que é o passo 1, é ativar a glândula mamária da mulher, tá? Com essa estratégia Power Produção, que tem 12 ações para fazer aqui, para vocês vou passar uma hoje, que é o que dá tempo, né? Então, gente, essas 12 ações, a gente vai estar ativando a glândula mamária no seu potencial máximo. Então, o bebê, a gente não sabe ainda como que tá, a gente não chegou ainda na avaliação da mamada, que é o passo 2 do curso. A gente faz a avaliação da mamada, eu como odontopediatra tenho conhecimento dessa parte muscular, então eu desenvolvi uma técnica para avaliar toda essa parte muscular e fazer alguns estímulos na boquinha do bebê, que são coisas muito simples, são toques, são coisas simples que vão fazer com que ele comece a utilizar o músculo certo para puxar o leite, tá? Então ele vai dar o estímulo certo para a mama. Isso não quer dizer, não é a mesma coisa do que pega correta, tá? Então pega correta é uma coisa e sucção efetiva é outra. Para ter sucção efetiva, precisa ter pega correta, tá bom? Então, no segundo passo do curso, a gente trabalha isso. Só que como a gente vai trabalhar a efetividade da mamada se a gente não tem um fluxo? Então, primeiro no passo 1, a gente cria o fluxo. E depois, no segundo momento, a gente, então, vai trabalhar essa parte, esses ajustes musculares, tá bom? No terceiro passo, então, não sabe o que é Power Pump, então eu vou explicar, tá bom? No terceiro passo, a gente vai remover todas as interferências. Por quê? Porque a gente quer que o bebê continue mamando, né? Dando estímulo para a mama, mesmo ele crescendo, essa mama vai acompanhando o desenvolvimento dele. E no quarto passo, só no quarto passo é que a gente começa a pensar, depois de avaliar todos os sinais que o bebê dá de que está preparado para fazer a remoção gradual do complemento e com o aval do pediatra, aí a gente vai pensar em retirar devagarzinho esse complemento, tá? Então, o curso é isso, tá? E tudo isso tem o meu acompanhamento e então a mãe, ela sabe o que vai fazer. Porque às vezes a gente quer, né, estimular a produção de leite, a gente faz translactação, por exemplo. Você fez Dai Bian, o shake, depois você conta como que foi a mamada pós-shake, se foi melhor, o que você achou, tá bom? Eu ensinei o shake, acho que foi antes de ontem, né, gente? Então, o que eu tava falando agora, eu perdi aqui. Opa, volta aí. Bom, então é isso, né? Então, já lembrei. Quando você tem um plano a seguir, fica mais fácil. Porque às vezes você pensa assim, nossa, eu tô dando complemento, ou minha amamentação não tá indo bem, mas eu vou insistir, eu vou fazer, eu vou insistir, eu vou ficar com o bebê no peito o tempo todo se for preciso, eu vou fazer livre demanda se for preciso, mas gente, não é por aí. Você tem que ter um plano de ação, porque senão você começa a fazer coisas que não vão ajudar. A gente precisa criar esse plano, porque uma coisa depende da outra. E assim fica muito mais fácil. Eu vejo muitas mães começando a fazer translactação, né? Porque receberam indicação de complemento, não querem dar mamadeira, porque já sabe que a mamadeira causa confusão de bico, então dá pela translactação, que é uma sondinha que a gente põe, então o bebê vai sugar o peito, vai sugar a sondinha, vai fazer estímulo no peito. Só que muitas mães não conseguem fazer, ou então, depois que entram na sonda, não conseguem sair. Não consegue mais se livrar da sonda. A gente acha que é por um período, mas a gente acaba não conseguindo tirar. E quando a gente trabalha nessa sequência, ativando a produção de leite, trabalhando a parte muscular, e se for inserir a sonda, a gente ia inserir a sonda nesse terceiro passo, não no começo. Porque aí a glândula já está ativada,
a musculatura do bebê já está mais preparada, então é muito mais fácil do bebê aceitar a sonda. E muito mais fácil da gente tirar também a sonda depois, porque a gente está ensinando o bebê a fazer sucção efetiva no peito, né? Então, não adianta só passar para a sonda. Tá? Então isso é uma coisa importante que eu vejo que muitas mães têm dificuldade por conta disso, né? Então, tá vendo? É um conjunto de coisas em que a gente vai seguindo nesse passo a passo, você vai receber o seu plano, receber o seu mapa e aí fica fácil. Uma das coisas que a gente utiliza na estratégia Power Produção é a ordenha intermitente 10x3, que é o que eu vou ensinar para vocês aqui hoje, certo? Então, como que funciona? Existem alguns esquemas de ordenha que fazem com que... Porque a ordenha, ela tem o grande objetivo de estimular os nossos hormônios para a produção de leite materno, tá? Então, é como se a gente acordasse a glândula mamária. Existem alguns esquemas de ordenha, né? Inclusive, vocês encontram aí na literatura e tudo, esquemas consagrados, até como o Power Pump, que é extremamente conhecido, não só no Brasil, aliás, veio de fora, né? Que é o quê? Você faz ordenhas, estratégias de ordenha. Então, ordenha, para quem não sabe o que é expressão de leite, é você tirar o leite. E na tentativa, eu vou falar esvaziar, mas eu não gosto desse termo esvaziar, porque na verdade você nunca vai esvaziar sua mama, porque a fonte é infinita, tá? E quando o bebê mama, ele está fazendo sucção efetiva, ele está... Tem até o esparadrapo aqui, gente, que eu tava ensinando no curso fazer a translactação. Quando o bebê está fazendo sucção efetiva, ele consegue extrair o leite da mama, não só aquele leite que está armazenado. Aqui, se vocês forem ver, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, embaixo, nossa mama é assim, ó, por dentro, né? Então, aqui estão as glândulas, tá? Onde são produzidos os alvéolos aqui, ó. Aqui a glândula, aqui são os alvéolos, tá? Aqui são os canaizinhos que chegam até aqui, tá? E aqui, gente, é como se fosse assim não é um... Como que eu vou explicar? São umas ampolinhas, tá? É o mesmo canalzinho que chega aqui, ele segura mais leite aqui, tá? Então, veja bem, onde que tá a nossa areola? Tá bem em cima aqui. Então, se eu apertar aqui, eu vou estar apertando aonde? Aqui, tá? Essas almofadinhas aqui, que estão cheias de leite, tá? Quando o bebê mama, ele tira esse leite que está armazenado aqui, mas 80% do leite que o bebê recebe durante a mamada, ele primeiro destravei a mente e tentei a conexão da mente e corpo. É isso mesmo, a gente falou nisso na primeira live, né? Você estava aqui na primeira live? Que a gente falou da relação da baixa produção de leite com o nosso emocional, com o medo, com o estresse, né? A gente falou isso no primeiro dia. Agora a gente tá mais na parte técnica. Então o bebê, ele consegue tirar leite não só desses armazenzinhos de leite, nessas esponjinhas, nessa almofadinha, mas também ele consegue tirar leite da fonte, né? Então 80% do leite que o bebê extrai durante a mamada é o leite que é produzido ali na hora, que ele está sendo solto pela glândula mamária ali na hora. E quando o bebê faz sucção efetiva, ele consegue despregar dos alvéolos a gordura. Então, ele recebe um leite mais gordo, um leite mais poderoso, um leite que realmente engorda, que vai fazer ele pegar peso. Quando ele faz sucção não efetiva, quando a sucção dele não tá boa, então ele não consegue fazer isso, ele não consegue desprender essas gordurinhas do alvéolo. Então, hoje, o que a gente vai fazer? E a intenção dos esquemas de ordenha é estimular essa glândula. Então, cada vez que a gente estimula, essa glândula recebe um estímulo sensorial, é como se a gente tivesse... Como não? A gente tem, né, muita inervação na região da mama, do mamilo, e que tem ligação direta com o nosso cérebro, né? E onde vai dar o comando para a nossa hipófise liberar ocitocina e prolactina, que são os dois principais hormônios da amamentação. Então, cada vez que a mama recebe um estímulo aqui, ela manda uma mensagem para o cérebro: olha, bebê está com fome, precisamos produzir mais, aumentar a produção, tá? Como muitas vezes o bebê não está fazendo sucção efetiva,
a gente precisa fazer esse trabalho por ele na mama. A gente precisa dar esse trabalho com ele. Na jornada da amamentação eu ensino essa técnica também. Esse tipo de ordenha intermitente serve para estoque de leite? Sim e não. Na verdade, depende do quanto de leite que você quer estocar, tá? Se você for fazer um estoque para volta ao trabalho, você vai ter que fazer mais do que 3 vezes por dia, tá? Porque a ordenha intermitente que eu vou ensinar, essa 10x3, você faz a ordenha 3 vezes por dia por 10 minutos, tá? Só que às vezes para estoque isso é pouco, tá? Isso vai servir para aumentar, para ativar a sua glândula. E aí, junto com aquela massagem que eu ensinei no primeiro dia, né, no segundo dia, para quem estava aqui na live, ela vai então estimular, fazendo com que até aqueles canaizinhos mais pequenininhos, que os canaizinhos que soltam leite, é como se fosse uma circulação sanguínea. Tem aqueles maiores, menores, tem aqueles micro canaizinhos. Então, quando a gente estimula, todos estão sendo usados. Então, a gente tem um potencial maior da mama e, às vezes, esse potencial é logo nos primeiros dias que a gente começa a fazer as ordenhas, tá? Então, por muito tempo eu indiquei para as minhas clientes a Power Pump, né? Que dá super resultado. Então, a Power Pump você ordenha, você vai fazendo esquemas de ordenha de 10 minutos para 10, mais 10 para 10. Eu não vou explicar a Power Pump aqui, mas você fica por 2 horas ordenhando, é mais ou menos isso, tá? Só que quando eu indicava esse tipo de ordenha, não tem problema, Camila, fica tranquila. Quando eu indicava esse tipo de ordenha, eu via que muitas mães tinham dificuldades de se manter fazendo. Então a gente faz 1 dia, 2 dias, depois ficando difícil para fazer, porque o bebê demanda muito tempo da gente, tem aqueles bebês que ficam muito tempo no peito, então é difícil você encaixar um horário para ficar 2 horas ordenhando. E eu percebo também, e inclusive dos nossos, das nossas ações lá, outra ação, né, da estratégia Power Produção, é que a gente precisa descansar. A mãe que amamenta precisa do descanso. Então, muitas vezes era mais interessante essa mãe ficar descansando do que ordenhando, porque aquela mãe tava o pó da rabiola, né? E aí eu comecei a pensar, poxa, até que ponto vale a pena fazer isso com essa mãe, sabe? Foi uma coisa que eu fiquei observando por muito tempo. E aí eu fui tentando diminuir esse tempo de ordenha para ver qual era o resultado que a gente tinha. Poxa, se a gente diminuísse então para 1h30, foi assim que eu comecei meu raciocínio. Como que ficaria? Será que a gente efetivamente no resultado final, e essa mãe pudesse essa meia hora, em vez de ficar ordenhando, descansar? Será que a gente teria um resultado melhor? E aí eu fui observando isso, tá? E eu fui chegando no que eu percebi clinicamente, isso não tem livro, não tem trabalhos científicos mostrando isso, foi coisas que eu fui percebendo no meu dia a dia da clínica, tá? É bom deixar isso bem claro, né? E eu fui percebendo que quando a gente armava um esquema mais prático para a mãe fazer, o resultado que se tinha de aumento de produção era muito parecido com aquele resultado que ela tivesse feito 2 horas seguidas de ordenha. Então eu falei, poxa, então vamos otimizar isso daí para que ela consiga fazer? E aí o que eu fiz? Eu fui experimentando esses horários. Eu cheguei no que eu chamei de ordenha intermitente 10x3, porque você vai fazer ordenha, pausa, ordenha, pausa, ordenha. Por isso que é intermitente. Aí você vai fazer 10 minutos. 10 minutos não é difícil de fazer, né? Só que tem um segredo que eu descobri que foi o que acelerou os resultados, foi o que deu, assim, embora ela fazendo pouco tempo de ordenha e alternado, ela conseguia mais resultados e eu comecei a perceber se elas fizessem mais ou menos nos mesmos horários. Esse é o grande segredo. Então, para você fazer menos ordenha, é importante que você combine com você mesma os horários que você vai fazer. Então, por exemplo, 8 da manhã, a Fer tá falando, achei bem desgastante a Power Pump. Por isso que eu fui achando essas alternativas, porque eu via que realmente era desgastante. Você não consegue manter por muito tempo. Então, eu comecei assim, vamos dar um exemplo. 8 da manhã,
3 da tarde e 7 da noite. Tem mães que gostam de fazer de madrugada. Então, por exemplo, 10 da manhã, 6 da tarde e 2 horas da manhã. Então, quando a gente faz mais ou menos nos mesmos horários, a gente vai causando uma modulação hormonal. Então, é como se a gente estivesse tomando um remédio ali. Todo dia a gente toma um remédio, um comprimido em forma de ordenha, que a gente estimula o nosso cérebro, que a gente estimula a nossa hipófise, né? Então, chegou naquele horário, tem aquele estímulo. Opa, parece que tá precisando de leite ali, nessa hora. Amanhã, de novo, depois de novo, depois de novo. Ele entende, opa, então agora eu nem vou mais esperar acontecer esse estímulo. Vou começar a produzir nesse horário, que nesse horário eu sei que precisa. Mais ou menos isso, tá, gente? Explicando de uma forma extremamente simples aqui, tá? Que esse é o objetivo aqui da nossa live, tá bom? Tem muita coisa por trás disso. Se a gente for ver tudo como que se comporta, os hormônios aí com esses estímulos, é uma coisa assim, bem, vamos dizer assim, é como uma engrenagem, né? Mas vocês não precisam saber disso, né? Pelo menos de 2 a 3 horas entre uma e outra, tá bom, Laís? E agora sim, eu marcava meus horários e fazia. Você aprendeu na jornada, né? Ah, Andressa, mas e se nesse horário o bebê estiver mamando? Não tem problema, porque se o bebê estiver mamando, está tendo estímulo naquele horário. Então, tudo bem, tá? O que você vai fazer? Terminando de amamentar, você faz a ordenha, tá? Porque às vezes o bebê ainda não aprendeu a fazer aquele estímulo, né? Que seria ideal a gente ensinar. Porque também você não vai ficar dependente de ordenha a vida inteira. Por isso que eu falei pra vocês que é um SOS, é um pronto-socorro aqui, né? A ideia não é você ficar, durante todo o seu período da amamentação, ficar fazendo ordenha. Lá no curso, o que eu recomendo? A gente faz nesse período que o bebê está aprendendo a fazer sucção efetiva. E aí o bebê aprendendo a fazer sucção efetiva, a gente vai parando aos poucos de fazer a ordenha. Vai rareando, faz um dia sim, um dia não, faz 2 vezes por dia, depois um dia sim, um dia não, e vai parando. Porque daí o bebê, a gente tá vendo que a sucção tá efetiva, e a gente sabe que o próprio estímulo do bebê será o suficiente para essa manutenção, tá? Agora, quando a gente não tem uma avaliação da mamada, a gente não sabe se o bebê tá efetivamente extraindo leite, então aí a gente tem que fazer ordenha para ajudar, né? Agora, quem quiser a avaliação da mamada, a gente tá também com um plano bem legal. Tem uma amamentação sem complemento, né? Que vocês podem entrar, mas tem também um pacote mais econômico que a gente criou para esse momento que a gente está vivendo agora. Que os atendimentos com os pediatras foram suspensos, foram adiados, as consultoras em aleitamento materno não estão conseguindo fazer atendimentos presenciais, então a gente criou o Mami Help, que é uma ação que a gente fez entre as consultoras formadas pelo Sintonia de Mãe. Então elas avaliam a mamada, elas entram em contato com você pelo WhatsApp, vocês enviam o vídeo da mamada, mais um questionário, elas vão conversar com você, elas vão avaliar a mamada, vão te passar as manobrinhas para vocês corrigirem isso. E além disso, vocês ainda recebem algumas aulas gravadas lá na plataforma de EAD, onde vocês recebem um link pelo e-mail, para que vocês possam entender o que está acontecendo, né? E dá para fazer isso também num valor muito, muito, muito econômico, que é assim, todo mundo conseguiria fazer, sabe? Se vocês quiserem saber mais sobre o Mami Help, na minha bio, né, onde tem no meu Instagram, onde tem a minha fotinho ali embaixo, tem um link, e aí vocês procuram a caixinha que tá escrito Mami Help, tá bom? Aí lá tem todas as informações, valor, tudo direitinho também, tá? Quem quiser a avaliação da mamada tem esse recurso. E tem também o amamentação sem complemento, tá? Que é um curso mais extenso. A Michelle tá falando aqui, nossa aluna querida, Michelle, beijão. Eu consigo estourar leite com ordenha intermitente, eu faço no trabalho e trago para casa. No fim de semana mantenho ordenha, sempre tem leite no congelador. Dá pra fazer, dá. Só que de repente, assim, a mãe tá precisando, vai voltar ao trabalho logo, por exemplo, semana que vem. Então, talvez ela tenha que fazer mais vezes, né? Se a ideia é estocar leite. Bom, tem algumas coisas que é importante falar da ordenha intermitente 10x3. Primeiro,
Aprendi na jornada, meu leite estava diminuindo, após a jornada o leite jorra. Ai, que coisa mais linda. Você precisa fazer um depoimento então, Vera. Faz seu depoimento gravado, porque isso vai ajudar muitas mães. Porque muita gente não acredita que a jornada da amamentação traz resultado. Ah, imagina, né? Ela tá em aleitamento exclusivo, gente. Em 4 dias aumentar minha produção de leite. Ah, isso daí é balela, né? E quando vocês colocam o depoimento de vocês, vocês estão dando a chance de mais mães participarem, né? Porque daí não sou eu que tô falando, é você que foi, que passou, que testou, né? Então é muito importante, viu, os depoimentos de vocês. Se vocês quiserem saber como que faz o depoimento, é muito simples, gente. 2 minutinhos, 1 minutinho, quanto tempo você quiser, mas eu passo as instruções direitinho. Vera, entre em contato comigo pelo direct, tá? Bom, o que é importante saber da ordenha intermitente? Primeiro, ela tem que ser uma ordenha manual ou com a mão, tá? Com a mão, eu vou ensinar já. Ou então com a bomba elétrica, tá? E uma boa bomba elétrica, porque essas mais baratinhas, gente, não são boas, tá? Não é à toa que tem tanta diferença de preço, acredite, tá? Não pode fazer ordenha intermitente, não é que não pode, até pode, tá? Você sabe, uma vez ou outra, se você quiser, né? Tá cansada, tá com a mão doendo. Mas não dá pra fazer, a gente não pode esperar esse mesmo resultado, é isso que eu quis dizer, com bombinhas manuais. Principalmente aquelas que parecem uma buzininha, assim, ou aquela bombinha, né? De puxar o êmbolo, assim. Então, elas não dão resultado quanto a bomba elétrica ou a ordenha manual. Então, esse é um ponto, tá? Eu vou gravar, eu não acreditava, mas era a minha última esperança. Que maravilha! E você pode até falar isso no vídeo, porque tem muitas mães que pensam exatamente como você. Muitas mães entram pro amamentação sem complemento e falam, Andressa, é a última coisa que eu vou fazer, é a minha última luz. Eu recebo mães que passaram por 3, 4, 5 consultoras em amamentação. Elas fazem um trabalho ótimo, gente. Não tô falando mal de consultora, pelo amor de Deus. Eu morro de medo de falar isso, que às vezes quando eu falo isso, às vezes a gente não é bem entendida, né? Mas é que cada um na sua área, né? Então, por exemplo, a consultora pode ser enfermeira, ou pode ser, né, sei lá, nutricionista, enfim, psicóloga e tal. Mas ela tá atuando, né, tem o conhecimento como consultora e tá atuando, né, tá levando também um pouquinho da formação dela, né? E como a minha formação é de odontopediatra, então eu tô muito ligada nessa parte muscular. E eu só tô passando isso porque foi algo que, pra mim, pros meus resultados, foi o que fez a diferença, sabe? Então eu tenho prazer de compartilhar isso. Inclusive, eu criei um curso de formação de consultoras, né? Então, quem quiser aprender essa técnica, saber como que faz, incluir isso nas suas consultas, quem já é consultora ou quem quer se tornar consultora, né? Eu quero mudar de emprego, Andressa, eu tô pensando em sair do meu trabalho, ter alguma coisa que eu possa ficar mais livre com os meus horários. Essa profissão é ótima para mulher. Ainda mais se você for, a gente brinca, né? Picada pelo bichinho da amamentação, né? Se você for picada pelo bichinho da amamentação, se o bichinho te picou, você não vai mais conseguir ver uma mulher amamentando e não tentar ajudar. Tem alguém aqui que foi picada pelo bichinho da amamentação? Oi, Viviane! Quanto tempo, querida? Seja bem-vinda! A Viviane começou lá no início do Sintonia de Mãe. É você mesmo, Viviane? Ou será que é outra Viviane? Viviane Frota? Conta aí pra mim. Mãe do Enzo, não é? Conta aí pra mim se é você. A Viviane foi uma das primeiras turmas do nosso curso. Se for essa, né, que eu tô pensando. Bom, então, gente, vamos lá. Então, uma das coisas é isso, não tem que ser ou bombinha elétrica. Eu não vou falar marcas aqui, gente, me perdoem. Vão pelo preço, porque quanto mais cara, melhor a tecnologia. Infelizmente, tá? Queria falar coisas diferentes aqui pra você, mas não tentei ver isso, mas não deu, tá? Ou da forma que eu vou ensinar daqui a pouquinho, que é com as mãos, tá? Então é isso que eu posso falar das bombas. Agora, você pode escolher que momento fazer a ordenha. Pode ser antes da mamada, durante a mamada
depois da mamada ou no intervalo entre as mamadas. Não tem problema. Por quê, gente? Porque a gente não quer mexer na livre demanda. E se você coloca um horário, a Laís foi picada, foi, Laís? Quem sabe você não vem fazer o curso de formação, né? Comigo. Eu tô vendo que você tá aqui firme mesmo. A Karine também. A jornada foi tudo pra mim. Seus vídeos me ajudaram muito nesse processo. Que legal, Vanessa. Faz vídeo também pra gente. A Vera também foi picada, gente. É demais, né? E é tão bom ajudar mulheres. Gente, é muito bom. Bom, então, gente, por que vocês podem escolher? Porque se eu falar assim, não, só pode no intervalo entre as mamadas e tem que ser mais ou menos nos mesmos horários, a gente acaba com a livre demanda, né? E não pode acabar com a livre demanda, entendeu? Então, vocês ficam flexíveis para fazer. Se o bebê mamou agora, tá na hora de fazer ordenha, você pode ou fazer a hora que o bebê acordar, a hora que o bebê parar de mamar, ou você pode fazer enquanto o bebê mama de um lado, você tira o leite do outro, com a bombinha elétrica ou com sua mão, vai fazendo o estímulo, tá? Tem mães que nem ligam, pode pôr, vamos fazer de um jeito. Tem outros que não consigo, Andressa, 2 coisas de uma vez não dá. Então, cada um faz o seu jeito, tá? Bom, gente, aí vocês podem, a gente não vai olhar pro leite que sai, tá bom? Especialmente nas primeiras vezes, porque o leite que sai não representa aquilo que tem no peito, tá? Não representa. O leite que sai, ele não significa nada. Significa que talvez você tenha que treinar um pouco mais a sua ordenha, ou significa que a sua mama tem que ser mais estimulada, mas é por isso mesmo que a gente tá fazendo, pra estimular, não é? Então, não se preocupe, porque se você fica lá, nossa, não sai nada, só saiu uma gota, só saiu 10 ml, só saiu 5. Tem gente que fala, só saiu 30, só saiu 40, que é ótimo, né? Aí, isso faz travar. Lembra lá do primeiro dia que da nossa live, quem tava aqui, que a gente falou sobre a trava cortical? Isso faz travar a produção. Então, o que você vai fazer? Se você não tá em casa, tá no trabalho, põe uma foto do seu bebê ali na frente, vai no quartinho do bebê, tem o cheirinho do bebê, a roupinha do bebê, sabe? Pensa na sua criança. Isso estimula a ocitocina. Isso vai fazer com que flua melhor a sua ordenha. Mas se tirou 10, ok. Se tirou 5, ok. Se tirou 20, 30, 40, 100... Se não tirou nada, se tirou uma gota, não tem problema, porque a intenção agora, nesse primeiro momento, não é tirar leite. A intenção agora é criar um estímulo. Opa, estou aqui, estou precisando de leite, gente, tá? Vamos acelerar a produção. É isso, tá bom? Quem conseguiu tirar leite pode ofertar para a criança como complemento, né? Então a gente faz o complemento com o próprio leite da mãe, o complemento com leite ordenhado, que é bem legal. Você pode dar o complemento e depois dar o leite artificial, se você tá complementando com leite artificial, você diminui a porção do leite artificial, que é bem legal. Só que não pode dar numa mamadeira, tá? Tem que ser no copinho, na colher, no conta-gota, colher dosadora, copo de transição, do jeito que você quiser, menos na mamadeira, tá? E o que mais que eu tenho pra falar de ordenha aqui pra vocês? Acho que é isso. Bom, tem alguma dúvida até aqui, meninas? Se tiver, a ordenha intermitente gera muitas dúvidas. Se tiver dúvida, eu vou respondendo. Enquanto vocês vão escrevendo as dúvidas, porque nosso tempo é contadinho, né? Aí depois de 1 hora o Instagram me derruba aqui da live. Posso entrar de novo, mas também aí fica muito extenso, né? Vamos fazer a ordenha. Então, quando vocês colocam as perguntas, se tiver alguma dúvida aqui. Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês como que se faz a ordenha, tá? Então, vocês lembram que aqui dentro a gente tem essas ampolinhas. Então, a intenção é amassar aqui, ó, essas ampolinhas, tá? Então, vamos lá. Imagine que elas estão aqui. Então, pra fazer a ordenha, a gente vai pegar assim com a mão em C. Pode ser assim também em pinça. Não tem problema. Tem gente que se até vou colocar aqui pra vocês terem uma noção de como que é no corpo de vocês, tá? Deixa eu ficar mais de pé aqui. Então, vai pegar assim, ó, tá? Vocês vão colocar o dedo de vocês na divisão entre a parte escura e a parte clara. Então, eu vejo que muita gente pega aqui, tá? Aqui, você vai amassar o bico aqui, ó, mas não vai amassar a ampolinha. Eu vou mostrar pra vocês um macetinho. Quem não conseguia fazer ordenha agora vai conseguir, tá? Pra amassar a ampolinha. Então, segura na divisão, tá?
Aí você vai apertar, não é assim, tá? Você vai apertar pra trás, tá? Então você vai fazer uma pressão pra trás e depois vai tentar unir os dedos. Então você vai pegar as ampolinhas lá atrás, então você vai fazer um movimento assim, pra trás, tá? Pra trás e aperta os dedos. E segura, 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 vai pingar, começar a pingar. Nesse momento já começou a pingar, ó, tá? E aí você solta. Se você ficar fazendo assim, ó, o leite vai e volta no canalículo e não sai, tá? Então, nossa, não tenho leite. Não é, você não tá fazendo a ordenha direito. Tudo é treino, viu, gente? É treino. Então, coloca aqui pra trás e aperta o dedo e espera pingar. Porque aí você vai esperar o leite sair, tá bom? Ou assim. Então, se eu tô fazendo aqui é assim, tá? E se eu tô fazendo aqui, ó, posso fazer assim também, tá? Posso fazer assim? Às vezes a gente já esvaziou tudo aqui. Toda essa parte aqui, ó. Aí, o que a gente faz? A gente faz assim. A gente vai mudando de lado. Só que sempre com o dedo apoiado na parte clara. Nunca aqui, tá bom? Certo? 3 vezes ao dia, 10 minutos. Pode ser 10 minutos num peito, da próxima vez você faz no outro. Ou pode ser 5 minutos em um, 5 minutos em outro, tá? Se for bombinha dupla, né? Tem aquelas bombinhas elétricas que tira dos dois de uma vez. 10 minutos, tá? Porque são 10 minutos de estímulo, tá? Então você vai ter que, no total, tem que dar 10 minutos. Mesmo você tirando dos dois lados, eu posso fazer 5 só? Porque tá tirando... Não. O seu corpo precisa estar exposto àquele estímulo por 10 minutos. Então, se você for tirar dos dois lados, é legal que você tá estimulando as duas, né? Mas tem que ser por 10 minutos, tá bom? Certo? Tem alguma dica para o bebê que agita quando mama? Toda vez que ele mama, ele chora depois de mamar um pouco. Bebê que fica bravo no peito, que se agita no peito, tem algumas coisas que a gente que sugere. Primeiro, confusão de bicos. Se tá usando chupeta, mamadeira ou bico de silicone, pode ser isso. Segundo, super cansaço. Às vezes o bebê tá indo pro peito com sono, passou do ponto de dormir. Foi nosso tema da live de ontem. Terceira coisa, confusão de bico, super cansaço. Baixa produção de leite da mãe. Então ele suga e não tá vindo aquele leite que ele esperava, né? E quarto, desconforto gástrico, porque às vezes o bebê tá com gases, ele começa a mamar, começa os movimentos peristálticos, começa a movimentar a barriguinha, ele gera um desconforto e ele fica irritado. E aí você vai perceber, isso acontece mais assim no final do dia, e também você vai perceber que a barriguinha tá dura, às vezes eles fazem punzinho na hora que tá mamando. Então tem que descobrir o que é, tá? Então vai descartando. Tá usando chupeta, mamadeira? Pode ser confusão de bico. Tem que tirar e consertar a musculatura. Não adianta só tirar a chupeta, tirar a mamadeira, não vai adiantar, gente. Vai ter que arrumar essa musculatura, vai ter que colocar tudo no lugar. Isso dá muito certo. Morro de saudade. Aproveitem as dicas, menina. Ai, querida, beijão, Vivi. Tá? Então é importante isso, tá? Super cansaço, tem que olhar os horários da soneca. Quem aproveitou a live de ontem aprendeu a descobrir os horários da soneca para o bebê chegar no final da tarde, estar descansado, estar bem e não entrar em super cansaço, senão dá aquele colapso. E produção de leite aí tem que estimular, aproveitem esse esquema de ordenha para estimular, tá? E o desconforto gástrico aí, gente, depende da imaturidade mesmo do sistema digestório do bebê. Aí é legal falar com o pediatra, as massagens são legais pra diminuir gases, né? Vai fazendo as coisinhas assim pra passar esse período, porque vai acontecer a maturação, ele vai conseguir ficar melhor em relação a esses desconfortos, tá bom? Mas aperta até secar, solta e aperta de novo. Não é até secar, né? Até você esvaziar aquele canalzinho, né? Então você aperta, vai ser mais ou menos esse tempo, ó. Apertou, pingou, 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 solta. Esse tempo que eu tô fazendo aqui. Apertou de novo, pingou, 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 solta. Tá? Mais ou menos isso, tá bom? Posso estar com a saída do leite entupida? Às vezes acontece isso, tá? Tem ducto entupido, sim. Tem técnicas pra desentupir. Não dá pra passar tudo aqui agora, gente. Meu tempo já tá acabando. Vamos falar de um assunto por vez, né? Senão confunde tudo a cabeça de vocês. Coloquem
Coloquem as dúvidas sobre essa ordenha, porque eu quero que vocês saiam daqui sabendo praticar, tá? Porque, gente, é o que eu falei ontem. Eu tô fazendo essas lives com foco no resultado de vocês. Então, eu preciso saber se vocês estão tendo resultado. Algumas pessoas me mandaram no direct os resultados. Muitas não mandaram. Eu preciso saber, é importante isso pro meu trabalho, tá? Então, você pode colocar no Stories e me marcar, @sintonia de mãe. Eu vou compartilhar no meu perfil também, no meu Stories também. Vocês podem mandar pra mim no direct. Andressa, eu fiz isso e deu certo. Lembra lá no segundo... Não, foi acho que... no segundo dia que a gente conversou com a Tati. A Tati me mandou, Andressa, eu fiz a massagem que você falou e realmente deu diferença. Ela fez a técnica da compressão. Então, gente, eu preciso saber disso. É importante pra mim. Olha só, eu tô me dispondo aqui do meu tempo. Vocês não estão pagando nada por essas informações. Eu tô vindo aqui de coração aberto. Eu tô trazendo uma parte do conteúdo que é pago pra vocês. Qual é a moeda de troca? O que vocês podem... O obrigado de vocês, a gratidão de vocês é vocês compartilharem essa live, é vocês comentarem sobre os resultados comigo lá pelo direct, é vocês postarem no stories que tá assistindo essa live, é vocês convidarem outras mães para participar amanhã. Porque, gente, eu não sou youtuber, eu não sou digital influencer, eu não tenho interesse em crescer meu canal por conta disso. O único interesse que eu tenho de crescer o meu Instagram, crescer meu YouTube, é que essas informações cheguem para mais gente. É só isso, tá? Então, eu conto com vocês na propagação dessas informações, porque eu sei que sozinha eu não consigo fazer muita coisa. Mas se todo mundo fizer um pouquinho, a gente pode fazer muitas coisas pelas mulheres aí. Então, eu tô dispondo aqui do meu tempo para ajudar vocês. Eu acho que não custa nada vocês apertarem com o dedinho, um botãozinho, vocês não precisam nem fazer muita força para isso. Não cai o dedo, garanto para vocês. Eu vejo que a live tem 300, 400, 500 visualizações e tem 2 ou 3 compartilhamentos, gente, pelo amor de Deus. Isso é egoísmo. É vir aqui para sugar informação só para você e não querer passar. Então pensa nisso, tá? Até que ponto que você quer se comprometer. E você sabe que as mulheres que têm mais leite são aquelas que mais doam, que mais se doam. Porque a energia que a gente deixa aqui dessa doação, não tem aquela expressão que fala, nossa, ela é uma mãezona. É isso, tá? É isso. Então, se for importante para você essas informações, passa pra frente, gente. Olha quantas mães sem atendimento médico essa semana que vem, a gente nem sabe quando vai voltar. Se ela tá passando apuro, ela não vai ter pra quem perguntar. Vocês têm noção disso? Você teve o privilégio de descobrir essa live e de estar aqui. Mas tem muita gente que não tá nem sabendo. Então é isso que eu peço pra vocês. A nossa moeda de troca é essa. E se você vem, suga informação e não repassa, isso não faz bem pra você, tá? Então eu, de novo, aqui já faz 3 dias que eu tô falando isso. Né? Eu quero ver mais essa interação de vocês aqui. Não é por mim. Ai, a Andressa tá falando isso pra ganhar seguidores. Gente, pra mim tanto faz, sabe? Se eu tenho 10 mil, 3 mil. Não tem problema com isso. Não é esse o meu ganha-pão, entendeu? Graças a Deus eu não preciso disso. Eu tenho meu consultório, eu tenho as consultas que eu faço, eu tenho os cursos. Eu quero que cresça sim. Eu batalho nisso todo dia. Porque eu acredito que essa é a minha missão. Eu acredito que eu não sei ficar nesse mundo sem ajudar mulheres, a verdade é essa. Então é por isso que a gente dispõe de muito conteúdo gratuito aqui no Sintonia de Mãe. E a gente tem os conteúdos pagos, claro, pra gente se sustentar, para o Sintonia de Mãe existir. A gente tem 5 colaboradores aqui, estão todos trabalhando em home office hoje, mas nós temos. Então pra gente ter pra você, os vídeos que você recebe é de graça, mas pra gente não é. Pra gente não é de graça. A gente tem um custo pra isso. Tem um custo de edição, tem um custo do meu tempo, tem um custo da gente organizar os conteúdos, tem uma pessoa que só organiza os conteúdos pra mim. Então, é por isso que a gente precisa de vocês, tá bom? Acabei de compartilhar com uma amiga. Obrigada, Emily. Antes de você falar sobre isso, que bom. Vocês são umas fofas. Vou ganhar a minha bebê no próximo mês. Já posso fazer o estímulo? Não, ainda não. Tem um esquema de ordenha pré-parto.
Não vai dar tempo de eu falar agora aqui. Quem sabe nas próximas lives aí da semana. Eu não tinha programado de falar isso. Mas é um esquema daí pra gestante, é diferente desse. Mas esse esquema você pode fazer desde o primeiro dia, lá na maternidade já começa a fazer, tá bom? Síria, é isso? Cibele. Porque você vai fazer com que o seu leite desça mais rápido, tá? Agora, o esquema pré-parto eu ensino no Amamentação Sem Complemento. Porque, gente, quem entra com amamentação sem complemento e tá grávida, ganha de bônus de presente. É uma promoção que a gente tá fazendo. O programa para gestantes, tá? Então, pensa sobre isso, Cibele. Perdi as lives anteriores. Que pena, Poliana, que foi muito legal. A gente falou sobre como o medo interfere na produção de leite, como a gente destravar a trava cortical. A gente falou sobre a massagem e a técnica da compressão para aumentar 50% o leite que a criança recebe durante a mamada. Ontem a gente falou sobre rotinas de sono da criança nessa fase de quarentena. Hoje a gente tá falando sobre esquemas de ordenha para aumentar a produção de leite. E amanhã vai ser uma live diferente, eu acho que vocês vão gostar. Eu vou abrir uma caixinha no meu Stories para vocês colocarem as perguntas. Então amanhã vai ser live de perguntas e respostas, porque eu acho que a gente tá mais ou menos no meio aí, né, da nossa semana de maratona de lives. Então é legal também eu ver as perguntas que vocês estão tendo e poder responder diretamente a pergunta de vocês, tá? Então amanhã vai ser perguntas e respostas. Aproveita, porque, gente, é como se fosse uma consultoria aqui, né? Então muita gente sai daqui da live com um problema resolvido, né? Assim como foi da Tati antes de ontem, né? Quem mais que teve resultado aqui? Porque assim, eu não vou perder meu tempo, gente, pra vir aqui, pra ficar enrolando vocês e não dar resultado. Daí eu nem venho, entendeu? Quem tá aqui e tá comprometida e vai aplicar tudo isso que eu ensinar, eu garanto que vai ter resultado. Não tem como não ter, tá? Só que tem que estar comprometida, tá? Falo de você para todas as mamães. Obrigada, Fer. Você sempre tá aqui, né, querida? Certo, gente?